Voltamos, 10 horas 48 minutos e já diretíssimo com a Basília Rodrigues. Assunto importante, hein? Chegou a hora do CNN Dois Lados. Pois é, isso porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou nesta semana a análise do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O relatório do projeto nem mesmo chegou a ser lido por conta ali de estratégias da base governista em obstruir a análise desse texto. Integrantes da CCJ esperam que a proposta volte à pauta após o primeiro turno das eleições, então a gente está falando de coisa aí para lá de outubro. Quem atentou contra a democracia deve ser perdoado? Sobre esse assunto, o CNN Dois Lados de hoje vai falar com 2 integrantes da própria CCJ, então eles terão a hora e a vez de falar e votar sobre o caso, por isso muito importante ouvir os senhores. Estamos aqui com o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Muito bom dia aos senhores. Eu vou começar pela Bia, que defende a aprovação desse texto. Por quê, deputada? Bom dia, Basília. Eu quero cumprimentar o deputado Chico Alencar, meu colega de CCJ, colega de parlamento, e dizer que, respondendo essa sua pergunta, quem atentou contra a democracia deve ser perdoado? Eu pergunto, isso é alguma novidade na história política brasileira? Aquelas pessoas que atentaram contra a democracia no passado, e nas várias histórias de anistia do Brasil, foram perdoadas? Então, sim, a resposta é positiva porque a anistia, ela sempre vem para trazer uma pacificação política. Mas eu preciso fazer um registro aqui, que as pessoas, essas pessoas presas por conta do 8 de janeiro, no meu ver, e de muitos juristas, não atentaram contra a democracia. Elas estavam se manifestando, eram pessoas que sempre se manifestaram pacificamente, e naquele dia houve realmente uma quebra dessa pacificação, dessa paz durante as manifestações. As pessoas, muitas delas, não todas, muitas, depredaram patrimônio público, mas elas não estavam atentando contra a democracia, elas estavam fazendo o que integrantes do MST, pessoas aliadas à esquerda, fizeram muitas vezes aqui em Brasília, e nunca foram consideradas golpistas ou que estavam atentando contra a democracia. Vou passar agora a pergunta para o deputado Chico Alencar, porque, olha, a gente está falando de uma lei da anistia, a gente está falando de perdão. A deputada Bia Kicis não vê nem o crime. Ela, obviamente, quer a aprovação dessa lei, mas para ela não houve golpe, não houve um crime, né, a ser perdoado. A ideia aí é evitar prisões, julgamento condenatório destas pessoas. Deputado Chico Alencar, por que não aprovar esta lei da anistia? Bom dia, Basília. Bom dia, minha colega Bia. Aliás, nós divergimos em quase tudo, mas sempre de maneira civilizada, que é o que o parlamento pede. Espaço de dissenso, da divergência mais profunda, mas sem baixaria. Então, é um prazer estar aqui nesse debate, que é de ideias e é sobre concepção de anistia. Anistia, eu falo do meu lugar de velho professor de história, é algo que a humanidade foi construindo de maneira generosa para superar impasses, conflitos derivados de seculares lutas de classes, guerras, conflitos. Vem da Grécia Antiga, até o termo, né? Anistia, amnésia, esquecimento, perdão. Ora, no Brasil, e Bia fez referência a isso, já houve uma anistia em 1979, nos estertores do regime empresarial militar, da ditadura, censura, tortura, banimento, exílio, gente sumida para nunca mais, um horror. Veio a anistia e o grande pacto, que a anistia é sempre pacto, foi consagrado na Constituição de 88. O que se propõe agora é uma lei de anistia que não cabe na nossa visão. Por quê? Nós estamos com uma democracia frágil, insuficiente, com abuso do poder econômico, com desigualdades, com discriminações, com insuficiências até no direito de voto, mas tem uma democracia vigente. E o crime agora não é enfrentar, até com armas na mão, um regime autoritário, violento, que prende, bane, some. É
atentar contra o Estado democrático de direito, querer suar abolição violenta. E não foi só o 8 de janeiro. Aliás, a lei de anistia fala tudo que aconteceu desde 30 de outubro de 22 até a promulgação da lei, que eu espero que não venha a acontecer. Então, é um processo, uma trama golpista, tem minuta, tem conversa com generais, tem adesão de chefe da força da Marinha, tem tratativas as mais variadas, e aí o processo está sendo investigado ainda. Só pegaram aqueles que foram no dia 8, e aí eu considero que a dosimetria pode estar errada, exagerada em uns casos, tem que ter o recurso, o direito ao recurso. Todo detento está sob custódia do Estado, tem que ser tratado com dignidade. Se está doente, tem que ser cuidado. Não pode ter desídia, descuido. Agora, anistiar quem atentou contra a nossa frágil democracia de maneira direta, invadindo, depredando, saqueando, ou tramando, e esses são os principais, financiando acampamentos, pedindo golpe, alegando que a Constituição dá o direito de intervenção militar, aí, sinceramente, é desvirtuar a generosa ideia de anistia. Olha, esse é um assunto que divide muita opinião, porque tem um lado que entende foi uma tentativa de golpe e o outro que fala foi liberdade de expressão. Acho que um dos grandes erros de quem lida com a história é fazer falsas comparações entre momentos distintos, né, da trajetória da história que vivemos. Então, em que medida dá para comparar aquele pacto nacional firmado na época da ditadura pela anistia dos torturadores, das pessoas também que eram alvos da ditadura, com o agora, deputada Bia Kicis? Então eu peço aí, até me reservando aqui pelo fato de não ser historiadora como o outro debatedor, mas chamando atenção para isso, a senhora que foi procuradora de justiça aqui no Distrito Federal, como que dá para comparar a anistia de agora com a anistia dos tempos da ditadura? E jogando para frente, se eventualmente esse projeto for aprovado, será que a gente não estaria legitimando outros atos contra a democracia brasileira? Eu preciso primeiro fazer uma pequena correção, Brasília, que você falou que eu não vi crime. Eu vi crimes. Eu vi crime de depredação, de vandalismo, e acho que esses crimes têm sim que ser punidos. Tá? Mas é preciso haver a individualização da pena, eles deveriam estar sendo julgados na primeira instância, as pessoas que estão no Supremo, sendo julgadas pelo Supremo, não têm foro privilegiado. Então, a gente fala tanto, enche a boca para falar em democracia, quando os princípios mais basilares da democracia estão sendo violados agora. Então, nós não estamos vivendo uma normalidade democrática, é preciso dizer isso. Então, a gente pode comparar, sim, com a ditadura lá atrás, quando não vivíamos uma plena democracia, porque agora também não vivemos uma plena democracia. E outra coisa, é preciso dizer que as pessoas que foram anistiadas lá atrás, mesmo sendo um regime ditatorial, foram pessoas que cometeram crimes bárbaros, assassinaram, mataram civis, mataram jovens militares, foram todas anistiadas. E houve uma ampla, geral e irrestrita anistia para, inclusive, guerrilheiros, pessoas que praticavam crimes violentos, explodiam bombas também. E eu quero lembrar que é falsa essa ideia de dizer que não pode ter anistia porque é democracia. Vamos lembrar o caso do Cesare Battisti, que foi um terrorista, matou inocentes em plena normalidade democrática da Itália, recebeu abrigo no Brasil da esquerda. Teve até hoje o ministro Barroso, que foi seu advogado, disse que nunca houve nenhum crime e, no entanto, foi reconhecido o crime, ele está preso na Itália por terrorismo, né, porque assassinou inocentes. Então, se a gente for ficar buscando aqui desculpas para não anistiar, vai haver muitas. Mas a verdade é que essas pessoas que estavam lá no dia 8, e eu preciso aqui fazer uma correção da fala do meu prezado colega, o relatório do deputado Rodrigo Valadares, ele parte do dia 8 de janeiro. Ele não aceitou colocar os fatos pretéritos a 8 de janeiro, como aquele caso de caminhão, que podia ter bomba, explosivo, os fatos ocorridos antes, no dia 30 de novembro. Todos esses fatos ele não considerou
para a lei de anistia. Então, é mentira dizer que quer anistiar o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro nem quer que essa lei se dirija a ele. É simplesmente para perseguidos políticos que, no máximo, cometeram vandalismo, no máximo cometeram depredação, crimes que têm que ser punidos dentro da lei, mas nunca serem julgadas pelo Supremo, condenadas por golpe de Estado, atentado violento. Não havia uma arma sequer, não havia nenhuma intenção de derrubar o regime num domingo, sem nenhuma autoridade ocupando os prédios. O que houve ali foi uma catarse, como disse o ministro Jobim, e que depois teve que se retratar, porque hoje em dia ninguém pode falar impunemente o que pensa. Deputada, a senhora vê depredação, vandalismo, a senhora concorda também com tentativa de golpe? Só para a gente especificar no tipo de crime. Não, claro que não. De jeito Este é o crime que a senhora não vê, né, no 8 de janeiro, a tentativa de golpe. E se houvesse, quero dizer, que cairia no crime impossível. Tá? Porque para um crime ser tentado, tem que ter previsão legal e você tem que ter meios de ação. Num domingo, com pessoas desarmadas, sem nenhum apoio militar, nunca haveria tentativa de golpe, seria no máximo um crime impossível. Deputado Chico Alencar, eu vou passar a mesma pergunta para o senhor. Se eventualmente esse projeto for aprovado, né, tem uma força ali na CCJ de defensores desse texto, entre integrantes do PL, como a própria deputada Bia Kicis, e também de outros partidos, como o do relator, o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil. Se esse texto for aprovado, ele abre precedentes para que outros atos considerados antidemocráticos, de tentativa de golpe, ou golpe do Brasil, sejam perdoados, né, passado o pano? Mais do que isso, Basília, ele abre oportunidade para que qualquer atentado ao nosso ainda frágil Estado democrático de direito seja permitido. É quase que um passaporte para o golpismo, que é algo inerente à nossa história. Quem olha a história republicana, para ficar só nessa última quadra desde o final do século XIX, vai ver que golpes contra golpes, articulações, intervenções militares, aval, tutela militar, quarteladas, tentadas, efetivadas ou não, são uma constante. O próprio golpe do Estado Novo, com Vargas sobre si mesmo, foi um golpe de conteúdo militar e estabeleceu um Estado centralizado, com muitas semelhanças com o nazifascismo em vigor na Europa daquela época. Então, seria um passaporte para o golpismo, seria um salvo-conduto para quem não tem apreço pelo Estado democrático de direito. Queria lembrar que logo que aconteceram as atrocidades do 8 de janeiro, com uma semana de governo Lula empossado, todo mundo ficou espantado, mas houve até deputados que olharam com simpatia, postaram, fizeram mensagens amenas, no mínimo, para aquele movimento, que não era exclusivamente de senhorinhas com Bíblia na mão. Não, tinha todo tipo de gente e, objetivamente, uma raiva profunda da nossa democracia. Os três poderes são falhos, muitas vezes são precários, cumprem mal sua função, os três poderes, inclusive a nossa Câmara dos Deputados, Bia sabe bem disso. Agora, isso não significa aboli-los, atacá-los, vandalizá-los, isso era uma estratégia que vinha sendo urdida. E o atentado, e aí é que eu acho que houve tentativa de ato terrorista, e só aí, terrorismo mesmo, na acepção do termo, foi o que se tentou fazer no aeroporto de Brasília, dentro desse escopo aí desse movimento golpista. A invasão da sede da PF, os agitos na diplomação do Lula, do Alckmin, tentaram virar um ônibus de um viaduto aí de Brasília, e a minuta golpista, e as reuniões com os chefes militares, e reunião com os embaixadores para descredenciar, desmoralizar o nosso sistema eletrônico de votação, que elegeu o Bolsonaro em 2018, que elegeu agora não só o Lula, mas vários governadores ligados ao bolsonarismo. E pior, esse PL está sendo manipulado. O PL, Partido Liberal, diz, pelo menos alguns de seus líderes, que só vota para presidente da Câmara, para a sucessão do Lira, está sendo tramada a portas fechadas, almoços, jantares, essas coisas que não tem nada a ver sobre o que queremos do parlamento, está sendo moeda de troca.
Só se o candidato a presidente apoiar esse PL, nós daremos os votos do Partido Liberal. Talvez outros estejam nessa maneira também pequena de fazer política. Então, o projeto, até além da sua má qualidade do ponto de vista do mérito, na minha avaliação e de muitos, ele também está sendo usado, está sendo moeda de troca para a sucessão da Câmara e até para a campanha eleitoral agora. Ainda bem que não foi votado. Vamos fazer uma belíssima discussão. Eu estou animado para esse debate, porque tem a ver com democracia e consolidação dela, que é tão frágil no Brasil ainda. Então, eu convido vocês agora para colocar um ponto final, pelo menos neste debate aqui no nosso CNN Dois Lados, 30 segundos para cada, para fazer suas considerações finais aí. Por que tem que ser aprovado esse texto, levando em consideração tantas variáveis, eleições municipais, eleições para presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem? É a lei que o país precisa, Bia Kicis? Não tenho a menor dúvida que essa lei é fundamental. E quanto a essa história que está sendo usada como moeda de troca, isso não tem nada a ver. Todos os partidos conversam com todos os candidatos e falam, olha, nós precisamos que tal, queremos saber se você apoia tal pauta ou não. Isso sempre foi decisivo para você escolher o candidato. Você tem que saber se ele apoia as suas pautas. Se isso não é negociata, reunião a portas fechadas ou espúria, que não é republicana, é o que foi feito, por exemplo, na sede lá do Supremo, ou com os ministros e chefes do parlamento e o executivo. Isso é que não é republicano e nem democrático. Essa lei é fundamental para pacificar, até porque nós temos uma mãe, por exemplo, de 2 filhos pequenos, que continua presa, não estão dando a prisão domiciliar para ela, enquanto que outras mulheres com filhos pequenos, traficantes, condenadas por crimes muito mais graves do que depredação, sendo que essa especificamente não depredou, apenas escreveu com batom na estátua e isso já foi apagado. Essa mulher continua presa longe dos filhos. Então, se não houver anistia, não haverá pacificação. Deputado Chico Alencar, seus 30 segundos de considerações finais. Primeiro, eu quero vários minutos na CNN para discutir eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, critérios, propostas, que Câmara nós queremos, independente, com previsibilidade de pauta, com pauta pactuada entre as diferentes forças políticas, e não esse varejo. Apoia o projeto tal, janta aqui, acerta acolá, cargos para cá e para lá. Está ruim esse processo, é pouco democrático, mas o PL da anistia ele está fora de hora, fora de lugar, porque o Brasil não vive uma conflagração permanente, uma situação de guerra. O Brasil tem muitos problemas, muitas violências, mas há um estatuto jurídico democrático que foi violentamente atacado, de maneira surpreendente. Tanto que mesmo quem manifestou simpatia pelo 8 de janeiro logo recuou. Houve uma unidade nacional naqueles momentos. Passou o tempo, esqueceu, vamos amenizar, vamos deixar para lá. É claro que nenhuma injustiça, nenhuma prisão arbitrária, demasia, maltrato a preso é admissível, em momento nenhum, em qualquer regime. Agora, essa anistia é salvo-conduto para o golpismo, a gente não pode aceitar. Nossa democracia frágil não comporta esse perdão para violências e atentados contra o Estado Democrático de Direito. Um CNN Dois Lados sobre as eleições para presidente da Câmara dos Deputados? Com certeza teremos em breve. Conversamos hoje com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação dos senhores e até a próxima. Tchau. Obrigada.